A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o irmão Miro falando mais uma vez aqui um pouquinho da palavra de Deus, né? E só para acrescentar mais um pouquinho da nossa fé em Deus e ver do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Ainda que alguém venha dizer que você para nada serve, que você não tem valor, mas para Deus você tem um grande valor, né? A palavra de Deus vem dizer do profeta Davi, e quando Deus ordenou o homem, né, o profeta, para ir até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé ao rei, né? A palavra de Deus vem dizer que Jessé reuniu todos os seus filhos, menos Davi, porque aos olhos do homem, aos olhos do próprio Jessé, Davi era o menor de todos, né? Davi era esquecido, porque os outros irmãos, na vista do homem, os outros irmãos de Davi, os outros filhos de Jessé, tinham uma aparência bonita, era de boa aparência e aparência formosa, né? Mas o filho de Jessé, que Jesus achou graça, foi Davi. Quando foi para ungir Davi como rei, reuniu todos os filhos de Jessé, menos Davi. Porque Davi estava no campo, Davi se encontrava no campo, pastorando as ovelhas do seu pai, né? Então Davi era um dos esquecidos. Ninguém se lembrava, não fazia nem conta, não botava em conta, né? No meio dos filhos de Jessé. Mas Deus achou graça foi em Davi. Reuniram todos os filhos de Jessé, mas Deus tocava no coração daquele homem e dizia, não, não é esse. Chamava um, chamava outros, ainda não é esse. Aí chegou o penúltimo, né? Que para o homem era o último, que Davi estava esquecido. Ainda não é esse, não tem mais, não tem outro não. Aí foi que veio cair na real, disse, tem Davi, aquele menino que está lá, tá onde? Tá lá no campo, tomando conta de ovelha, que eles nem faziam questão. Mas Deus achou graça em Davi, né? Deus tinha um propósito, era na vida de Davi, e aí foi ungido a rei, foi o rei Davi, como nós sabemos, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui nesta manhã, ainda que alguém venha dizer para você que você não vale nada, que você não tem capacidade, porque você não tem estatura formosa aos olhos do homem, que você é o menor, né? O menor dali daquela equipe, mas Deus tem um propósito na sua vida, na sua vida. Mas para Deus você é valioso, para Deus você é peça valiosa, porque o mesmo valor que tem a vida de um homem grande, de um homem bonito, de grande porte, ele tem na sua vida, que você é pequenininho, né? Ainda que o homem venha dizer que você não é capaz, ainda que o inimigo venha dizer que você não é capaz, mas você é capaz sim, porque o Deus que está na minha e na tua vida é um Deus verdadeiro, é um Deus que tudo pode. Não se entregue às palavras de maldição, não se entregue à palavra do inimigo dizer que você não pode, que você é incapaz, que você pode sim, que você é capaz sim, porque pelo sangue de Jesus nós somos capazes, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a capacidade, nos dar aquilo que Ele tem, né, nos prometido. Ainda que o inimigo venha tentar lhe parar, mas ele não vai conseguir. Ainda que o inimigo venha dizer que você é fraco, mas pelo nome de Jesus Cristo você é forte e você serei o vencedor. Amém, meus irmãos? Não desista. Não desista porque alguém lhe vê pela aparência. Não desista porque alguém lhe vê você como o menor da casa. Não desista porque alguém vê você
como fraco. Mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo você é forte. Não desista, meu irmão, do seu sonho. Não desista da sua caminhada, da sua luta. Não pare. Se você está caminhando, se você está lutando, se você está fazendo a obra, não pare, né? Porque Deus está vendo. Nosso Senhor Jesus Cristo está vendo o seu trabalhar, está vendo o seu caminhar, né? Porque Davi estava ali tomando conta, pastoreando aquelas ovelhas, mas Jesus Cristo estava vendo o esforço dele, né? Jesus Cristo estava contemplando a obra que ele estava fazendo. Então, quando Jessé achou que quem ia ser ungido era um dos outros filhos dele, porque ele era bonitão, porque era graudão, era formoso, e Davi era o menorzinho. Davi era aquele menorzinho que eles não faziam nem conta de Davi. Eles nem se lembravam de Davi, né? Que reuniram os outros irmãos de Davi, e aí ele apresentava, né? Para ser levantado como rei, eles apresentavam, é esse o homem de Deus. Dizia não. Deus tocava no coração daquele homem de Deus que se encontrava ali, dizia não. Chamava o outro mais formoso, é esse não. Até que chegou o último, né? Que se encontrava ali, é esse não. Creio eu que ficaram assim, pensando assim, e qual é? Não tem mais, você não tem mais filho não? Aí foi que ele foi se lembrar, tem um, Davi, tá lá no campo, ele não fazia nem conta. Ele nem se lembrava de Davi, tá lá no campo, tomando conta das ovelhas. Pois é esse, né? Foi Davi ungido a rei, porque o merecimento das obras que Davi fazia, Deus estava contemplando. Então, foi ungido como rei. Então hoje, meu irmão, não é diferente nas nossas vidas. Hoje, o homem olha pela aparência, né? Então, Jessé e a humanidade, em modo geral, via Davi pela aparência. Olhava Davi pela aparência, mas Deus não olha pela aparência. Deus nos conhece, nosso interior e o exterior. Deus nos conhece por fora e por dentro. O homem só conhece por fora. O homem só conhece aquilo que ele está vendo, né? Aquilo que ele está vendo no nosso rosto, na nossa face. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu e o teu coração. Então não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Continue na obra, meu irmão. Continue fazendo a obra, continue nessa caminhada que Deus vai te contemplar. Amém? Aqui agradeço, né, essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.